Boa tarde, o meu nome é Thaís, o meu grupo é composto por Guilherme Amorim, Jamil Gustavo, Matheus Nunes, Sabrina Santos, Vitória Bispo e eu. E hoje nós iremos abordar o nacionalismo brasileiro. Eu irei começar falando a definição de nacionalismo. Nacionalismo é uma ideologia surgida no século XIX, quando se afirmavam os Estados-nações na Europa. O termo é utilizado para descrever o sentimento e a atitude que os integrantes de uma nação têm quando formam a identidade nacional. O nacionalismo surge após Napoleão conquistar grande parte da Europa contra a resistência ao general francês. Surge a ideia de fortalecer características próprias de cada país, a fim de diferenciar do Estado invasor. Agora eu irei explicar as diferenças entre Estado e nação. Estado e nação. Antes de entendermos o que é nacionalismo, nós precisamos entender os conceitos de Estado e nação. Nação é uma comunidade étnica, cultural ou linguística de indivíduos que são unidos por uma tradição comum. E Estado é uma entidade administrativa que guardará o território. Dentro de um Estado pode coexistir diferentes nações. Então, para a gente conseguir simplificar, estados são nações em todos os sentidos, mas há nações que não são estados soberanos. E um exemplo que a gente pode usar são as nações indígenas brasileiras, que elas mantêm sua cultura, língua e diferenças étnicas, mas elas não têm autoridade e nem soberania necessária para definir assuntos externos, que seria um Estado. E esse papel cabe ao Estado brasileiro, que é soberano, mesmo com a divergência de nações. E nesse mesmo período, a onda nacionalista também ganhava fôlego com o imperialismo, onde se assentava na ideia de superioridade de nação como uma justificativa do seu domínio em outras regiões do mundo. Ainda hoje, apesar da globalização e o encurtamento das distâncias entre os povos, o nacionalismo aparece ainda na expressão de alguns pequenos grupos que rejeitam o ideal da integração contemporâneo. Em alguns países, os chamados neonazistas também aparecem alimentados por um nacionalismo que repudia a chegada de imigrantes que saem de sua terra natal em busca de oportunidades e melhores condições de vida. Sem dúvida, a questão nacionalista ainda se movimenta no tempo presente. Bom, agora sobre o nacionalismo no Brasil. No Brasil, o sentimento nacionalista confundiu-se na primeira metade do século XX com a aspiração de desenvolvimento econômico e evolução política que teve origem no tenentinismo da década de 1920 e na Revolução de 1930. Depois da Segunda Guerra Mundial, acentuou-se a característica essencial do nacionalismo brasileiro contemporâneo, a independência econômica, isto é, a transferência dos comandos da economia nacional e do destino econômico do país para mãos nacionais. Essa aspiração se traduziu numa política cujos fundamentos básicos foram a industrialização e o avanço tecnológico.
a interferência do Estado no domínio econômico, com o objetivo de dirigir as medidas promocionais do desenvolvimento, e a participação direta do Estado no processo de industrialização mediante iniciativas pioneiras. Os dois grandes momentos de afirmação do nacionalismo econômico foram a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, da década de 1940, e a campanha nacional pelo monopólio estatal da prospecção, lavra e refino do petróleo na década de 1950, que levou à criação da Petrobras. E então, o nacionalismo é um movimento de pessoas que amam o Brasil, sua cultura, sua diversidade e sua gente. É a união de pessoas que, por seu sentimento de amor à pátria, farão tudo o que estiver ao alcance de suas mãos por um Brasil melhor, menos desigual e mais juntos. E esse sentimento está em alta no Brasil, sendo que um sintoma recente foi a intensa repercussão do cinquentenário da morte de Getúlio Vargas, a figura histórica mais identificada com o nacionalismo brasileiro. Até alguns tucanos e integrantes do governo Fernando Henrique Cardoso redescobrem os méritos e virtudes do nacionalismo. O verdadeiro nacionalismo, ele não prega o ódio, o racismo e o preconceito e a violência, nem também a luta armada, a ditadura, a segregação, o fisiologismo, o nepotismo e nem a divisão dos estados da federação. A característica essencial do nacionalismo brasileiro contemporâneo é a independência econômica, ou seja, toda a economia deve estar no controle do Estado ou de empresas nacionais. Como pode ser observado, as características essenciais do nacionalismo brasileiro atual é a relembrança de alguns atos heróicos significativos que foram realizados durante a Segunda Guerra Mundial pela nossa Força Expedicionária Brasileira, como a luta de 3 soldados contra uma unidade inteira para salvar seus companheiros, que foram enterrados como heróis pelos próprios alemães, o sacrifício de 50 soldados durante a Guerra do Paraguai para conseguir defender uma ponte e impedir que os paraguaios ganhassem uma batalha. Quando trabalhamos com o nacionalismo, sempre temos que voltar a uma primeira definição, que é capaz de deduzir o que vem a ser nação, coisa que já foi explicada nos slides anteriores. Em um primeiro momento, a gente entende que a nação é um conjunto de experiências históricas e comportamentos e crenças, etc. No todo, são outros hábitos que definem a identidade de um povo. E, contudo, ao pensarmos sobre isso, a gente vê que a construção de uma identidade única é sempre problemática e inacabada. Apesar de todo esse problema de conceito, a gente vê que o nacionalismo se desenvolveu em determinadas culturas, não só postulando a partir de uma identidade coletiva, mas também fomentando certas verdades e comportamentos em relação aos povos que não pertenciam à mesma nação. De certo modo, quando a gente enxerga os próprios limites, o nacionalismo se volta para o âmbito das diferenças, para hierarquizar os povos e construir uma visão positiva do seu povo, que se faz alusão, como já explicado anteriormente, com Napoleão na França, toda aquela queda de patriarcado, divisão de mesa, etc. Isso é percebido com mais clareza no século XIX, que o sentimento nacionalista pode ser visto como um dos mais significativos desdobramentos gerados pela Revolução Francesa, de 1789, que eles lutam contra as imposições do absolutismo, e os franceses empreendem a formulação de um amplo discurso, onde a vontade do povo e a da nação se confunde com o desejo de suspender qualquer hábito ou lei que estabelecesse o privilégio de um grupo em detrimento da maioria. Ainda hoje, apesar da globalização e o encurtamento das distâncias entre os povos, o nacionalismo aparece ainda na expressão de alguns pequenos grupos que rejeitam o ideal da integração contemporâneo. Em alguns países, os chamados neonazistas também aparecem alimentados por um nacionalismo que repudia a chegada de imigrantes que saem de sua terra natal em busca de oportunidades e melhores condições de vida. Sem dúvida, a questão nacionalista ainda se movimenta no tempo presente. O nepotismo e nem a divisão dos estados da federação. A característica essencial do nacionalismo brasileiro contemporâneo é a independência econômica, ou seja, toda a economia deve estar no controle do Estado ou de empresas nacionais. Como pode ser observado,
As características essenciais do nacionalismo brasileiro atual é a relembrança de alguns atos heróicos significativos que foram realizados durante a Segunda Guerra Mundial pela nossa Força Expedicionária Brasileira, como a luta de 3 soldados contra uma unidade inteira para salvar seus companheiros, que foram enterrados como heróis pelos próprios alemães, o sacrifício de 50 soldados durante a Guerra do Paraguai para conseguir defender uma ponte e impedir que os paraguaios ganhassem uma batalha, entre outras coisas, como vistos em várias canções, principalmente da banda Armada. A característica essencial do nacionalismo brasileiro contemporâneo também é a independência econômica, ou seja, a transferência de todos os comandos da economia nacional e do destino econômico do país para mãos nacionais, ou do Estado, ou de empresas nacionais. Bom, agora sobre o nacionalismo no Brasil. No Brasil, o sentimento nacionalista confundiu-se na primeira metade do século XX com a aspiração de desenvolvimento econômico e evolução política que teve origem no tenentinismo da década de 1920 e na Revolução de 1930. Depois da Segunda Guerra Mundial, acentuou-se a característica essencial do nacionalismo brasileiro contemporâneo, a independência econômica, isto é, a transferência dos comandos da economia nacional e do destino econômico do país para mãos nacionais. Essa aspiração se traduziu numa política cujos fundamentos básicos foram a industrialização e o avanço tecnológico, a interferência do Estado no domínio econômico, com o objetivo de dirigir as medidas promocionais do desenvolvimento e a participação direta do Estado no processo de industrialização mediante iniciativas pioneiras. Os 2 grandes momentos de afirmação do nacionalismo econômico foram a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, da década de 1940, e a campanha nacional pelo monopólio estatal da prospecção, lavra e refino do petróleo na década de 1950, que levou à criação da Petrobras. E então, o nacionalismo é um movimento de pessoas que amam o Brasil, sua cultura, sua diversidade e sua gente. É a união de pessoas que, por seu sentimento de amor à pátria, farão tudo o que estiver ao alcance de suas mãos por um Brasil melhor, menos desigual e mais juntos. E esse sentimento está em alta no Brasil, sendo que um sintoma recente foi a intensa repercussão do 50º da morte de Getúlio Vargas, a figura histórica mais identificada com o nacionalismo brasileiro. Até alguns tucanos. Bom, mediante todo esse escândalo que nós vivemos em 2018, num cenário político, num cenário social, onde muitas pessoas defendiam seus argumentos com o termo nacionalismo, com o termo neonazismo, realizando esse trabalho, a gente pôde concluir, diante dos fatos, que todo esse contexto, todo esse conceito é algo reincidente, que tem um perfil histórico, um perfil sociológico, um perfil filosófico, literário, que não é somente um termo que surgiu agora e que, de fato, é muito importante que tenhamos